Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como de E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu quero aproveitar também para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal para que assim possam ser notificados quando novos vídeos forem postados. E eu quero pedir para os irmãos também que compartilhem os nossos materiais, nossos vídeos, esboços, slides, enfim, em suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2017 o tema A Razão da Nossa Fé, Assim Cremos, Assim Vivemos. E a lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título As Manifestações do Espírito Santo. Bom, vamos ver agora então quais são os tópicos que serão abordados durante esta videoaula. Então, primeiramente, como de costume, faremos aí a nossa introdução. Depois, no primeiro tópico, nós teremos a descida do Espírito Santo. E nesse primeiro tópico, nós teremos 3 subtópicos: a experiência do Pentecostes, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, e os sinais sobrenaturais. Depois, no tópico seguinte, a natureza das línguas, e também teremos 3 subtópicos neste tópico: fonte, a glossolalia e sua continuação. Depois teremos significado e propósito. Aí, neste tópico, teremos 2 subtópicos: o batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação, definição e propósitos. Depois, no tópico seguinte, teremos os dons espirituais. Aí, neste tópico, teremos os dons espirituais, os dons são dados aos crentes individualmente, cuidados quanto aos dons e a nulidade dos dons sem o amor. E, por fim, como sempre, também faremos aí a nossa conclusão. Reparem, irmãos, que existem 2 subtópicos aqui do lado direito, onde eu estou passando o mouse, que estão em vermelho. Tá? Esses subtópicos, eles não constam na relação de subtópicos da revista dos irmãos, ou seja, são itens adicionais que foram inseridos nessa videoaula. Tá? Então, cuidado quanto aos dons e a nulidade dos dons sem o amor são itens adicionais que não constam na revista, mas que nós estaremos abordando aqui durante esta videoaula. Bom, vamos então agora à nossa introdução. Muito bem, irmãos, conforme todos já sabem, nós estamos estudando aí neste trimestre as principais doutrinas da fé cristã, onde cada uma das 13 lições, nós temos falado isso desde a lição número 1, cada uma dessas lições está relacionada com um ou mais itens da declaração de fé. E a lição de hoje, que é a lição 10, as manifestações do Espírito Santo, elas estão relacionadas com os itens, ela está relacionada, melhor dizendo, a lição 10, com os itens 11 e 12 da declaração de fé. E no próximo slide nós vamos ver o que dizem esses itens. E apenas para complementar, irmãos, na lição de hoje nós temos praticamente uma continuidade do conteúdo que foi abordado na lição 5, que está aqui em cima, onde nós falamos sobre a identidade do Espírito Santo. E na lição de hoje nós vamos falar sobre as suas manifestações. Então, praticamente é uma continuidade do assunto. Então, vamos ver agora o que dizem os itens 11 e 12 da declaração de fé, que são referentes a esta aula de hoje. Então vamos lá. Item 11. Nós cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Aí, conforme Atos dos Apóstolos 1:5,
2:4, 10 de 44 a 46 e 19 de 1 a 7. E o item 12, cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. E aí, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 até o 12. Então, irmãos, a lição de hoje ela vai tratar exatamente desses itens, focando aí no batismo no Espírito Santo, como foi, quando surgiu, quando aconteceu, quais suas evidências, seus propósitos, enfim. E também nós vamos falar sobre os dons espirituais, ou seja, sobre os 9 dons do Espírito Santo. Então, a lição de hoje ela está embasada nesses 2 itens aqui da declaração de fé. Bom, essa foi a nossa introdução, a nossa breve introdução. Então nós vamos agora entrar no primeiro tópico, a descida do Espírito Santo. E no primeiro subtópico nós temos aí a experiência do Pentecostes. Então, irmãos, vamos iniciar aí vendo o que a Bíblia nos diz lá em Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui, irmãos, nós temos a declaração de João Batista falando acerca do batismo no Espírito Santo. Deus, ele havia feito essa promessa, conforme consta lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28. E um ponto interessante aqui é que João Batista ele estava falando acerca de Jesus Cristo, que foi quem veio depois dele, quem veio depois de João Batista. E nós vemos então de forma muito clara que é Jesus Cristo quem batiza com o Espírito Santo, porque aqui João Batista está dizendo que aquele que viria após ele era mais poderoso que ele e que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E nós sabemos que foi Jesus Cristo quem veio após ele. Então ele estava falando aqui acerca do Senhor Jesus. Então nós vemos nesse versículo que João Batista, ele predisse o batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver agora Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Tá? Então, aqui nós vemos o Senhor Jesus dizendo que os discípulos eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias em que o próprio Senhor Jesus estava dizendo. Então nós vemos aqui que aquilo que foi prometido pelo Pai, por Deus Pai, que foi predito por João Batista, ele foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus, conforme nós lemos em Atos dos Apóstolos 1:5. Então, João Batista ele predisse e Jesus ele confirmou isso. E finalmente nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, aqui, irmãos, nós temos o conhecido versículo que fala sobre a experiência do Pentecostes, inclusive é o título deste subtópico. Então aqui fala sobre a experiência do Pentecostes, onde os discípulos eles estavam reunidos ali em oração, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Nós vamos destrinchar um pouco mais esse versículo mais adiante aí nos próximos slides. Tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa descida do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, aquilo que foi predito por João Batista e foi confirmado por Jesus Cristo se cumpriu no dia de Pentecostes. Tá? E vale lembrar que quando este fato aconteceu, Jesus ele já não estava mais com eles em forma de homem, em forma humana. Por quê? Porque Jesus ele já havia sido assunto ao céu, ou seja, já havia ascendido ao céu, já havia ido para o céu. Então ele não estava mais com eles. Então, enfim, neste primeiro subtópico nós temos que o batismo com o Espírito Santo, aquela experiência do Pentecostes, ela havia sido predita por João Batista, ela foi uma promessa do Pai,
foi predita por João Batista, foi confirmada por Jesus e teve o seu cumprimento efetivo no dia de Pentecostes. Entrando agora no segundo subtópico, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Aqui, irmãos, nós temos uma pergunta. A pergunta aqui seria: qual que é a forma correta de se dizer batismo no ou batismo com o Espírito Santo? Muitas pessoas usam no Espírito Santo, outras dizem com o Espírito Santo. Irmãos, a resposta aqui ela é simples e também direta. Ambas as formas estão corretas, ou seja, pode-se falar tanto batismo no Espírito Santo quanto batismo com o Espírito Santo, ou seja, nenhuma das duas formas está errada. Porém, conforme coloca o próprio comentarista nesse subtópico na revista, pastor Ezequiel Soares, convencionou-se falar batismo no Espírito Santo, tá? Que é a forma, como inclusive nós vemos em boa parte da literatura sobre esse assunto. Porém, conforme nós já comentamos, ambas as formas estão corretas. Tá? Então, nesse subtópico, ele é bem simples, bem curtinho, bem direto, apenas para esclarecer que as duas formas são corretas. Entrando agora aí no terceiro subtópico, os sinais sobrenaturais. Irmãos, nesse subtópico nós vamos falar especificamente sobre os sinais sobrenaturais que ocorreram na ocasião do Pentecostes, tá? No momento em que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, eu estou frisando isso porque quando se fala sobre o Espírito Santo, principalmente aí no que se refere, por exemplo, aos dons espirituais, não é possível dissociar a sua atuação com sinais sobrenaturais. Não tem como separar sinal sobrenatural da ação do Espírito Santo. Então nós vamos focar neste momento nos sinais sobrenaturais específicos que aconteceram na ocasião da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tá? Então, com base nisso, nós vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, irmãos, aqui nós temos a passagem específica que fala da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nós vamos analisar essa conhecida passagem para nós vermos quais foram os sinais sobrenaturais daquela ocasião, quais foram os sinais sobrenaturais que aconteceram naquela ocasião. Então vamos lá. Vejam que em vermelho, está na tela dos irmãos, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então aqui, irmãos, nós temos o primeiro sinal, o som como de um vento impetuoso e veemente. Diferente do que alguns ensinam, irmãos, não era um vento, mas era um som como de um vento. Tá? Então era um som como de um vento veemente e impetuoso. Impetuoso significa aquilo que se move de forma violenta, que se move assim rapidamente. Ou seja, era como o barulho de um vento soprando muito forte e encheu aí toda a casa em que eles estavam assentados. Então, o primeiro sinal é o som como de um vento, impetuoso, veemente e impetuoso. Depois nós temos aqui, foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então aqui nós temos o segundo sinal, que foi o que? A visão das línguas repartidas, como que de fogo. Então não era fogo, eram línguas repartidas como que de fogo. Então reparem, novamente, não eram línguas de fogo, mas línguas
como se fosse, ou seja, como que de fogo, como se fossem chamas, tá? E a Bíblia diz que cada pessoa que ali estava, foi tocada por uma dessas línguas de fogo. Então aí nós temos o segundo sinal. Então o primeiro sinal foi o som, sinal sobrenatural, o som como de um vento veemente e impetuoso. O segundo sinal, a visão de línguas repartidas como que de fogo. Depois nós temos o terceiro sinal. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então temos aí o terceiro sinal. Todos falaram em outras línguas. Então o falar em línguas, depois ali de serem cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, irmãos, todos ali foram batizados no Espírito Santo. Tá? Então esses foram os sinais sobrenaturais daquela ocasião. E como bem comentado pelo pastor Ezequias Soares, os dois primeiros sinais eles não vão acontecer mais, eles não aconteceram mais depois dessa data e nem vão acontecer. O batismo no Espírito Santo ele continua acontecendo, ele é para a atualidade, ou seja, o falar em línguas como a evidência física desse batismo no Espírito Santo ele continua existindo, mas os dois primeiros eles não vão acontecer mais. Por quê? Porque esses dois primeiros sinais sobrenaturais, que foi o som como de um vento impetuoso e veemente, e a visão de línguas repartidas, isso foram sinais que marcaram a vinda do Espírito Santo a este mundo, a descida do Espírito Santo. Isso já aconteceu, isso não vai acontecer de novo, porque ele já desceu e ele está aqui conosco. Tá? Então, enfim, esses são aí os três sinais sobrenaturais. Lembrando novamente, sinais específicos daquela ocasião, porque obviamente o Espírito Santo trabalhando, existem muitos sinais sobrenaturais que ele continua fazendo. E um ponto importante a saber, irmãos, como nós já comentamos, né, para frisar, esse evento do dia de Pentecostes, ele marcou a chegada do Espírito Santo, que havia sido, essa chegada havia sido prometida por Jesus quando ele disse que ele rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador. E este outro Consolador quem é? O Espírito Santo. E não somente isso, irmãos, mas esse evento também inaugurou oficialmente a igreja. Os irmãos se recordam que Jesus ele havia ordenado que os discípulos eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder do alto. E esse revestimento de poder foi exatamente o que aconteceu nessa ocasião no dia de Pentecostes. Então, a partir daí, eles começaram a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, inaugurando assim a igreja. Lembrando, obviamente, irmãos, que a igreja ela já existia na presciência de Deus, mas ela foi efetivamente inaugurada nessa ocasião da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tá? Então é importante saber isso também. Avançando agora para o próximo tópico, a natureza das línguas. E o primeiro subtópico, fonte. Bom, vamos ver aí o que a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, novamente, nós já lemos esse versículo, e nos versículos de 9 até o 11. Então vejam só, está na tela dos irmãos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora no versículo 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Bom, então nós vemos no versículo 4 a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como nós já comentamos, onde os discípulos eles passaram a falar em outras línguas. E nos versículos 9 a 11, nós vemos que, por se tratar da festa de Pentecostes, estavam ali em Jerusalém muitas pessoas, elas se reuniam nessa época dessa festa, e ali estavam reunidas essas várias pessoas, muitas pessoas, de diferentes povos, né, de diferentes regiões. E nessa ocasião, os discípulos eles passaram a falar em outras línguas e cada uma das pessoas ouvia os discípulos falando no seu próprio idioma. Era como se, por exemplo, um japonês começasse a ouvir alguém falando no idioma dele, alguém falando em japonês,
e, ao mesmo tempo, um alemão ouvindo na sua própria língua também, enfim, assim por diante, tá? Então, nós vemos aqui que houve uma experiência sobrenatural naquele lugar, irmãos. Tratava-se de uma experiência sobrenatural que ela foi evidenciada tanto na fala, né, tanto no falar, uma vez que os discípulos eles estavam falando em línguas que eram desconhecidas a eles, quanto também na audição. Por quê? Porque as pessoas de cada povo ouviam em seu próprio idioma. Então tratou-se ali de algo maravilhoso, de algo sobrenatural. E como nós estamos falando aqui sobre a fonte dessa experiência sobrenatural, qual era? Era o próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi a fonte dessa experiência sobrenatural. Lembrando que o ocorrido nesse dia, novamente, né, para frisar bem, marcou a chegada do Espírito Santo, assim como a inauguração da igreja do Senhor Jesus. Agora entrando no segundo subtópico, glossolalia ou glossolalia, né? Alguns pronunciam de uma maneira, outros de outra. Bom, irmãos, nós passaremos brevemente sobre esse subtópico, onde nós vamos apresentar uma conceituação básica, até porque na revista foi feito um detalhamento dos termos aí originais e lá está bem detalhado, lá está bem explicado. Então nós vamos, assim, de forma bem simples e direta, tá? Glossolalia significa falar em línguas estranhas. Agora, além da glossolalia ou glossolalia, tem também a chamada xenolalia ou xenolalia, que também é conhecida como xenoglossia, tá? Pode ser xenolalia ou xenoglossia, que significa falar numa língua conhecida, só que sendo ela estranha somente para quem fala. Em outras palavras, vamos exemplificar para ficar mais simples isso. Imaginem um brasileiro falando japonês sem nunca ter aprendido a falar japonês, onde esse brasileiro desconheça completamente o idioma. Ou seja, o idioma japonês ele é conhecido, ele não é um idioma desconhecido, né? Sabe-se que existe esse idioma. Só que para o brasileiro que está falando, nesse exemplo, o idioma ele é desconhecido. Então fala-se numa língua conhecida, só que para aquele que está falando ela é desconhecida, ele não conhece aquele idioma. Então nós temos aqui na tela dos irmãos a diferença básica aí entre glossolalia e xenolalia ou xenoglossia. Os irmãos podem encontrar esses dois termos aí em diversas literaturas. Tá? Então aqui também um subtópico bem breve só para a gente conceituar isso. Na revista está bastante detalhado esse conceito. Então, avançando agora, sua continuação. Bom, irmãos, na Bíblia, nós temos aí várias passagens que com evidências, né, do batismo no Espírito Santo, né, que evidenciam isso. Isso não aconteceu somente naquela ocasião do Pentecostes. Então, nós vamos ver aqui algumas delas. Nós vamos ver especificamente aqui 4 situações diferentes. Tá? Então, primeiramente, nós temos o caso do Pentecostes, né, lá em Jerusalém, conforme Atos dos Apóstolos 2,4, nós já lemos esse versículo, mas vamos lê-lo novamente. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tá? Então, aqui nós temos aquele versículo conhecido, que nós já comentamos, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar e foram cheios ali do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou seja, eles foram batizados no Espírito Santo. Uma outra evidência que nós temos foi lá em Samaria, conforme Atos dos Apóstolos 8:17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Irmãos, algumas literaturas chamam esse batismo que aconteceu, o batismo no Espírito Santo que aconteceu em Samaria, eles chamam de Pentecostes samaritano. Tá? É uma forma que algumas literaturas apresentam. Mas enfim, a Bíblia nos diz que Filipe ele foi para a cidade de Samaria e que ali ele estava anunciando o evangelho e que muitas pessoas ali, as multidões, a Bíblia nos diz, que ali, essas multidões elas prestavam atenção ao que o Filipe estava dizendo, por quê? Porque eles ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, enfim, as pessoas, elas criam, elas acreditavam no que Filipe dizia
e também se batizavam nas águas. E os apóstolos que eles estavam lá em Jerusalém, eles ficaram sabendo disso, eles ouviram que Samaria já tinha recebido a palavra, pregada ali através de Filipe, e então o que eles fizeram? Eles enviaram de Jerusalém para Samaria, eles enviaram Pedro e João, e a Bíblia diz que Pedro e João oraram, né, por aquelas pessoas, começaram a orar por eles, impuseram as mãos sobre eles, e eles também foram batizados no Espírito Santo. Então, uma outra evidência, tá? Uma terceira evidência que a gente pode colocar aqui também aconteceu lá em Éfeso, conforme Atos dos Apóstolos 19:6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então aqui nós temos também uma passagem conhecida em que Paulo ele foi para Éfeso e lá ele encontrou alguns discípulos que haviam sido batizados nas águas, mas que eles não tinham sido batizados no Espírito Santo. Então, aí resumindo, Paulo, o que ele fez? Ele impôs as mãos sobre eles e eles também foram batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia afirma, nós acabamos de ler em Atos 19:6, que eles falavam línguas e também profetizavam. Então temos aí uma outra evidência bíblica do batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, uma terceira evidência. Uma outra evidência, uma quarta evidência que a gente pode mencionar, essa foi lá em Cesareia, conforme Atos dos Apóstolos 10:46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Tá? Então aqui nós temos também uma passagem bastante conhecida, bastante pregada aí nas igrejas, que fala sobre o centurião Cornélio, dizendo ali que tanto Cornélio, não só Cornélio, mas muitas pessoas que ele havia convidado estavam ali na sua casa ouvindo a pregação do Evangelho por Pedro. E durante a pregação eles foram batizados no Espírito Santo. Ou seja, Pedro estava ministrando, é como se ele tivesse sido interrompido por causa da descida do Espírito Santo. E algumas literaturas chamam este evento de Pentecostes gentílico. Tá? Então, se procurarem algumas literaturas, eles mencionam desta forma também. Enfim, nós temos aí algumas evidências bíblicas do batismo no Espírito Santo. E mais um detalhe sobre essa questão da Cesareia, aquela mesma história, né, na questão da casa de Cornélio, onde Pedro ele se maravilhou porque ele entendia até aquele momento que aquilo era algo somente para os judeus e não para os gentios. Então ele se maravilhou daquela situação e depois ele acabou tendo que explicar aquilo em Jerusalém também, porque num primeiro momento os demais apóstolos eles estranharam ele ter ido na casa de um gentio, não gostaram muito, até que eles entenderam após a explanação de Pedro, da visão que ele teve em cima do telhado ali da casa de Simão, e depois de tudo que ele tinha visto, eles entenderam que aquela promessa dizia respeito também aos gentios, não somente a eles. Tá? Então, nesse subtópico sua continuação, nós temos aí algumas evidências. E isso não cessou, nós vamos ver um pouco mais à frente. Continua nos dias de hoje ainda. E algo importante é que nós precisamos saber também, conforme 1 Coríntios 13, de 8 a 10. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então esses versículos, irmãos, deixam claro que as línguas, e não somente as línguas, mas também todos os dons espirituais, eles vão cessar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Continuando aqui, agora no próximo tópico, significado e propósito. E no primeiro subtópico, o batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Bom, na verdade, irmãos, muitos confundem o batismo no Espírito Santo com em uma série de aspectos diferentes. Tá? Então nós vamos ver aqui alguns pontos dentro desse contexto para a gente esclarecer algumas coisas que são importantes. Então vamos lá. Primeiro, irmãos, o batismo no Espírito Santo não é regeneração. Tá? Nós sabemos que a regeneração é o segundo estágio
da salvação e é algo instantâneo que ocorre quando a pessoa recebe o Espírito Santo ao se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tá? O batismo no Espírito Santo, ele não é ou não ficou limitado aos dias apostólicos. Irmãos, muitas denominações ensinam que o batismo no Espírito Santo ele se limitou àquela época, ele se limitou aos dias dos apóstolos, ou seja, eles ensinam que isso não é mais válido para os dias atuais, isso não acontece mais atualmente, dizendo que cessou naquela época apostólica. Irmãos, o batismo no Espírito Santo ele não se limitou àquela época. Tá? Nós temos evidências bíblicas e nós temos também a própria história da igreja que comprovam isso para a gente. Tá? Então, o batismo no Espírito Santo ele é atual, ele continua acontecendo na atualidade, ele não cessou na época apostólica. Tá? E o batismo no Espírito Santo, ele também não é salvação. Irmãos, não existe nenhuma dependência entre uma coisa e outra. Um crente ele pode ser salvo sem nunca ter sido batizado com o Espírito Santo. Assim como uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e no decorrer da sua vida ela acaba perdendo a sua salvação por algum motivo, enfim. Outro ponto aqui, o batismo no Espírito Santo não é santificação. Tá? Nós aprendemos na aula anterior sobre santificação e nós vimos também que não existe nenhuma relação entre santificação e o batismo no Espírito Santo. E um outro ponto importante, o batismo no Espírito Santo não é habitação do Espírito Santo no crente. Irmãos, a pessoa, nós já falamos sobre isso, mas é importante frisar, ela recebe o Espírito Santo no momento em que ela se arrepende dos seus pecados e aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tá? E isso independe do batismo no Espírito Santo. Então são coisas, são eventos distintos. Tá? São eventos, obviamente que a pessoa não é batizada, ela não pode ser batizada no Espírito Santo antes de receber o Espírito Santo, ou seja, antes de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, depois de se arrepender dos seus pecados. Então, para ser batizado no Espírito Santo é necessário que tenha recebido o Espírito Santo através da aceitação de Jesus. Agora, para receber o Espírito Santo, através da aceitação de Jesus, não depende do batismo do Espírito Santo, até porque ele acontece, como nós comentamos, depois. Avançando para o segundo subtópico, definição e propósitos. Então a pergunta aqui é a seguinte: o que é efetivamente o batismo no Espírito Santo? Tá? Então existem aí algumas definições. Então vamos colocar aqui algumas delas, duas delas. É o recebimento de poder espiritual para realizar a obra de expansão do Evangelho em todo o mundo. Uma outra definição. É um revestimento de poder do alto com a evidência inicial do falar em línguas. Tá? Então nós temos aí duas definições simples e bastante diretas para o batismo no Espírito Santo. E nós temos aqui também, que eu achei interessante, uma definição que consta aí na revista do terceiro trimestre de 2006, ou seja, uma revista de 11 anos atrás, que foi comentada pelo pastor Antônio Gilberto. E ele faz uma colocação bastante interessante, que não é uma definição, mas na verdade é uma colocação muito, muito pertinente. O batismo com o Espírito Santo é a dádiva de Deus para os seus filhos, assim como a salvação é a dádiva para os perdidos. Tá? Então, lembrando aí que dádiva é o mesmo que dom, é o mesmo que presente. Tá? Então, aí tem uma explanação bastante interessante do pastor Antônio Gilberto. E ainda nesse tópico sobre definições, sobre definição, melhor dizendo, de propósitos, o batismo com o Espírito Santo, irmãos, ele é primeiramente uma promessa que foi feita pelo Pai, tá? Por Deus Pai, conforme está lá em Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, onde Deus diz que ele derramaria o seu espírito sobre toda a criatura. E Pedro, inclusive, ele faz menção dessa passagem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16 e 17, durante a sua pregação, depois dele estar cheio do Espírito Santo, depois dele ter sido batizado com o Espírito Santo, e que ele começou a pregar, onde a Bíblia nos diz que quase 3.000 almas se agregaram a eles. Tá? Então, batismo no Espírito Santo é uma promessa feita pelo Pai.
Ela é uma promessa feita pelo Pai e confirmada pelo Filho. Tá? Aí nós temos, conforme Marcos 16, 17, Lucas 24, 49 e João 7, 38 e 39, onde Jesus ele reitera a promessa do batismo no Espírito Santo. Tá? Então, batismo no Espírito Santo, uma promessa feita pelo Pai, confirmada pelo Filho e operada pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui, vamos dizer assim, a trindade, né, relacionada aí ao batismo no Espírito Santo. Agora, cabe lembrar, irmãos, que conforme nós comentamos na aula em que nós falamos sobre a igreja, onde nós comentamos na ocasião sobre o batismo nas águas, vale relembrar que todo batismo ele tem três elementos. Tá? E no batismo com o Espírito Santo não é diferente disso. Tá? Então, o primeiro elemento é o candidato ao batismo, o segundo elemento é o batizador, ou seja, aquele que batiza, e o terceiro elemento é aquele no qual o candidato ele é imerso, lembrando que batismo significa imersão, significa submersão. E no caso do batismo no Espírito Santo, o candidato quem é? O candidato é o crente, ou seja, aquele que se arrependeu dos seus pecados e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. O batizador, ou aquele que batiza, é o Senhor Jesus Cristo, conforme nós já comentamos. E o elemento para a imersão é o próprio Espírito Santo. Então, esses são aí os três elementos do batismo no Espírito Santo. Então, assim como o batismo nas águas, nós temos como candidato o novo convertido, aquele que batiza é um ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o elemento para a imersão é a água. No caso do batismo no Espírito Santo, nós temos o candidato crente, aquele que batiza é o Senhor Jesus Cristo, e o elemento para a imersão é o Espírito Santo de Deus. Agora vamos ver quais são os propósitos do batismo no Espírito Santo. Então eu coloquei três aqui para nós meditarmos. Capacitar o crente a viver a vida cristã, capacitar o crente a testemunhar com ousadia o Evangelho e experimentação da plenitude espiritual. Então vejam que existem propósitos assim muito bem definidos. E como nós já comentamos, o batismo no Espírito Santo ele é um revestimento de poder. E o principal propósito, irmãos, é o segundo dessa lista. Pode assim dizer que é o que? A pregação do Evangelho. Então esse é o principal propósito. Vejam, por exemplo, o caso de Pedro. Os irmãos sabem que Pedro ele negou Jesus por 3 vezes. Agora, depois que ele foi batizado no Espírito Santo, ele anunciou o Evangelho com ousadia. E naquela ocasião, após sua pregação, nós já comentamos sobre isso, quase 3.000 almas se agregaram, ou seja, houve um acréscimo de quase 3.000 almas, aqueles que ali já estavam e que foram batizados no Espírito Santo. Então, o propósito é esse revestimento de poder para capacitar o crente a, vamos dizer assim, cumprir a missão dada pelo Senhor Jesus, que é de anunciar o Evangelho a toda criatura. Agora nós vamos para o próximo tópico, é um tópico um pouquinho extenso, mas bastante importante, onde nós vamos falar sobre os dons espirituais. No primeiro subtópico, é o mesmo título do tópico, né? Os dons espirituais. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 12, de 8, versículos 8 até o versículo 10. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Então, irmãos, nesses versículos nós temos aí a relação dos 9 dons do Espírito Santo. E no próximo slide a gente vai comentar um pouco aí sobre cada um deles. Não vamos detalhar muito nenhum deles, mas vamos comentar um pouco sobre cada um deles porque é importante isso. Então, os dons espirituais, a primeira coisa que nós temos que entender é que eles são manifestações sobrenaturais do
Espírito Santo. E esses 9 dons que estão nos versículos que nós lemos, de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, esses 9 dons, eles podem ser divididos em 3 grupos distintos. Tá? Então, o primeiro grupo é o chamado grupo dos dons de revelação. Esses dons, irmãos, eles manifestam o quê? Manifestam o saber de Deus. Tá? Eles concedem ao crente poder para saber, ou seja, nós recebemos do Espírito Santo informações e revelações de forma sobrenatural. E nesse grupo, nós temos os seguintes dons. O primeiro deles, a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? É o conhecimento dado pelo Espírito Santo que capacita o crente a perceber, a falar e a agir em circunstâncias em que elementos naturais não seriam úteis, tá? Para poderem ser utilizados. Então ele permite agir nessas circunstâncias, sabendo como falar, sabendo decisões a se tomar, enfim. Depois nós temos a palavra da ciência. O que é essa palavra da ciência? É uma revelação que Deus concede aos crentes em certos momentos com a finalidade de socorrer pessoas, de manifestar ali o seu poder e a sua glória. Em outras palavras, se refere ali à manifestação de conhecimento sobrenatural sobre fatos, sobre causas, enfim, conhecimentos que estavam ocultos. O Espírito Santo permite que sejam sabidos. Terceiro dom, dom de discernimento de espíritos. O que é? A capacitação sobrenatural do Espírito Santo que permite conhecer a natureza dos espíritos, conhecer o caráter dos espíritos. Ou seja, ajuda o crente a separar o que é falso do que é verdadeiro, o que é puro do que é impuro, o que é santo do que é pecador, enfim. E um ponto interessante, irmãos, a se comentar nesse grupo, é que a palavra da ciência e a palavra da sabedoria, elas praticamente se completam. Por quê? Porque a palavra da ciência, ela permite conhecer aquilo que está oculto. E a palavra da sabedoria, ela leva o crente a aplicar de forma correta esses conhecimentos que ele adquiriu, esses conhecimentos que foram revelados. Então, a palavra da ciência permite saber aquilo que está oculto, e a palavra da sabedoria permite com que se use da forma correta essa revelação que se teve, advinda aí do dom da palavra da ciência, tá? E esses dons deste grupo de dons de revelação, eles servem para quê? Eles capacitam a igreja a conhecer de forma sobrenatural. O segundo grupo é o grupo dos chamados dons de poder. Tá? Esses dons, eles manifestam o quê? Como o próprio título diz, manifestam o poder de Deus, ou seja, eles concedem ao crente meios para realizar obras espirituais, né, entre os homens. E nesse grupo nós temos aí os seguintes dons. Nós temos dons de cura, tá? Dons no plural, é o único dos 9 dons que aparece no plural, tá? Dons de cura, que são o quê? São manifestações sobrenaturais para, como o próprio nome diz, para curar doenças, curar enfermidades, tanto do corpo, quanto da alma, quanto do espírito. E como nós comentamos, reparem que ele na Bíblia aparece no plural. Não é dom de cura, mas é dons de cura. E existem 2 linhas, irmãos, de pensamentos nesse sentido, né, do porquê que é dons de cura e não dom de cura. Uma delas diz que está no plural porque indica curas de diferentes enfermidades, como existem enfermidades do corpo, da alma, do espírito, são muitos tipos, então por isso que são dons de curar. A outra linha de pensamento, que é um pouco menos comum, diz que para algumas pessoas que têm esses dons, é dado o poder para curar determinados tipos de enfermidade, mas outros tipos não. E para uma outra pessoa pode ser dado poder para curar outros tipos de enfermidade. Enfim, uma pessoa pode ter o dom para curar alguns tipos de enfermidade e outros não. Essa é uma outra linha de pensamento, tá? Além dos dons de cura, um outro dom que está nesse grupo dos dons de poder é o dom de operação de maravilhas. Também é chamado de dom de operação de milagres, de prodígios, enfim. Então, o que nós temos aqui? Esse dom ele demonstra o quê? O poder de Deus na realização de coisas extraordinárias, de coisas miraculosas. E uma coisa interessante, esse dom ele age
na natureza, tá? Ele age naquilo que é natural. Então vamos pegar dois exemplos aqui. Primeiro, mais simples, quando a gente fala de natureza, a gente já se lembra disso, né? Por exemplo, parar a tempestade, que o Senhor Jesus fez isso. Então ali agiu na natureza, que foi quando ele parou a tempestade. Agora, um ponto importante a se saber aqui também é que muitas das vezes esse dom de operação de maravilhas ele é confundido com os dons de cura. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Aquele caso do coxo da Porta Formosa. Né? Ali não se tratou de uma cura, mas tratou-se o quê? De uma maravilha. Por quê? Porque ali teve uma ação na natureza, ou seja, aquele coxo ele era coxo de nascença, ele não tinha adquirido aquela enfermidade depois que ele havia nascido, mas ele já nasceu com aquilo. Então, naturalmente, ele era daquela forma. Então, agiu na natureza. Agora, se fosse uma enfermidade adquirida, aí seria a cura. Tá? Então, essa é a diferença básica entre os dons de cura e de operação de maravilhas. Nós temos também um terceiro dom nesse grupo dos dons de poder, que é o dom da fé. Aqui, quando fala sobre fé, muitas pessoas confundem com a fé salvífica, com a fé que também é virtude do fruto do Espírito, com a fé de Hebreus 11, enfim. Mas aqui nós estamos falando de algo que é sobrenatural. Essa fé aqui, como dom do Espírito Santo, é uma capacitação espiritual e sobrenatural, tá? Que leva o crente a confiar em Deus a fim de realizar proezas em nome do Senhor. É aquela fé sobrenatural capaz, inclusive, de movimentar os dons de cura e também o dom de operação de maravilhas. E esses dons espirituais desse segundo grupo, que são os dons de poder, eles capacitam a igreja a agir de forma extraordinária. Tá? Então, se o primeiro grupo faz com que capacita a igreja a conhecer de forma sobrenatural, aqui capacita a igreja a agir de forma sobrenatural. Tá? Então, um permite conhecer, o outro permite agir. E nós temos também um terceiro grupo, que é o grupo dos chamados dons de inspiração, ou em algumas literaturas, dons de elocução também. Esses dons, eles manifestam o quê? Manifestam a mensagem de Deus. Então, se os dons de revelação manifestam o saber de Deus, os dons de poder manifestam o poder de Deus, os dons de inspiração ou de elocução, eles manifestam a mensagem de Deus. Tá? Então, eles dizem respeito aí ao dom de falar, mas não pela mente humana, mas pelo Espírito Santo. E neste terceiro grupo, nós temos os seguintes dons. Primeiro, nós temos o dom de profecia, que é falar aos homens em nome de Deus e com um propósito específico. Que propósito é esse? Qual que é a finalidade disso? Edificar, exortar e consolar. Aonde está isso na Bíblia? 1 Coríntios 14, 3. Tá? Então, o dom de profecia ele tem essa finalidade: edificar, exortar e consolar. Além do dom de profecia, nós temos neste terceiro grupo o dom de variedade de línguas, que aí é a manifestação sobrenatural que permite ao crente falar em outras línguas. Como diz o pastor Antônio Gilberto, é um milagre linguístico sobrenatural. Esse variedade de línguas, amados irmãos, não é o falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo, que falam em línguas estranhas, mas não têm esse dom de variedade de línguas, ou seja, de outras línguas. Dessa pluralidade de línguas. E nós temos também nesse terceiro grupo ainda o dom de interpretação de línguas, que acaba aí completando o dom de variedade de línguas. Reparem, irmãos, que não se trata de uma tradução de línguas, mas sim de interpretação, porque a gente está falando de uma mensagem, é interpretar a mensagem. E com a interpretação de línguas, toda a igreja é edificada. Se não tem interpretação, as línguas elas edificam somente o portador, ou seja, somente aquele que fala em línguas. Agora, quando há interpretação, a edificação não é só para ele, mas é para a igreja como um todo. E esses dons, eles capacitam a igreja a proclamar
os arcanos divinos de modo milagroso. Então, nos dons de revelação, eles capacitam a igreja a conhecer de forma sobrenatural, os dons de poder a agir, capacitam a igreja a agir de forma sobrenatural, e aqui os dons de inspiração capacitam a proclamar os segredos divinos, os arcanos divinos, também de forma sobrenatural. Então, enfim, nós temos aí um pequeno resumo dos 9 dons do Espírito Santo. Como eu comentei, a gente não vai entrar em muito detalhe em nenhum deles, porque não é o objetivo da aula de hoje, tá? Mas nós temos aí os dons espirituais. Avançando agora para o segundo subtópico, os dons são dados aos crentes individualmente. Então, nesse subtópico, vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, nos versículos de 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, irmãos, esses versículos, eles falam especificamente sobre a distribuição dos dons, tá? Neles, nós vemos a participação da Trindade nessa distribuição. Então, vamos ver isso agora. Vamos analisar em um pouco mais de detalhes. Então, primeiro nós temos aqui, ó, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, aqui nós temos o quê? Uma referência aos dons espirituais. Esses dons espirituais eles são distribuídos por quem? Pelo Espírito Santo. E a lista desses dons está onde? 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Nós já lemos essa passagem, inclusive detalhamos um pouquinho cada um dos 9 dons do Espírito Santo. Depois nós temos aqui a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui, então, se no início do versículo 4 nós tínhamos uma referência aos dons espirituais, aqui nós temos uma referência aos dons ministeriais, que são distribuídos por quem? Por Jesus Cristo. E a lista desses dons está lá em Efésios 4:11. Depois nós temos aqui diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, se nós tínhamos inicialmente a diversidade de dons, os dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo, e depois os dons ministeriais distribuídos por Jesus Cristo, aqui nós temos uma referência aos dons assistenciais ou dons de operação, pode ser um ou outro, tá? Os termos são equivalentes. Então, dons assistenciais ou dons de operação, que são distribuídos por quem? Por Deus Pai. E a lista desses dons está onde? Está em Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8. Tá? Então, nós percebemos aí a participação da Trindade na distribuição de dons. E aqui, irmãos, nesse slide, para facilitar, eu coloquei uma tabelinha, como se fosse um resumo disso que a gente falou nesse segundo subtópico. Então, na primeira coluna, nós temos aqui os tipos de dons, dons assistenciais, dons ministeriais e dons espirituais. Lembrando que dons assistenciais podem ser chamados de dons de operação também, ou de operações. Onde está a lista que detalha esses dons? Então, os dons assistenciais estão em Romanos 12, de 6 a 8. Os dons ministeriais estão em Efésios 4:11 e os dons espirituais em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Manifestação, ou seja, a distribuição disso como é? Os dons assistenciais são distribuídos pelo Pai, os dons ministeriais pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo, e os dons espirituais pelo Espírito Santo. E onde é que está a referência a isso? Naqueles versículos que nós lemos. Os dons assistenciais em 1 Coríntios 12, 6, os dons ministeriais em 1 Coríntios 12, 5 e os dons espirituais em 1 Coríntios 12, 4. Vejam, esta última coluna fala sobre a referência à distribuição desses dons. E esta segunda coluna faz a menção à passagem bíblica que nos dá a lista dos dons que são assistenciais, a lista dos dons que são ministeriais e a lista dos dons que são espirituais. Enfim, só um resumo para facilitar aí para os irmãos. E ainda sobre esse tema, sobre esse subtópico dos dons que são dados aos crentes individualmente, vamos ver aqui duas passagens bíblicas. A primeira delas, 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para quê? Para o que for útil.
Tá? Então aqui nós temos a resposta do para que ele é dado, ou para que cada dom é dado, para aquilo que for útil. E a segunda passagem, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui nós temos a resposta de como são repartidos os dons, ou seja, conforme a vontade do Espírito Santo, conforme a vontade soberana do Espírito Santo. Isso significa, irmãos, que, como está na tela dos irmãos, não tem espaço para ciúmes, para orgulho ou para rivalidades. Irmãos, os dons espirituais não têm o propósito de fazer com que o crente que possui um determinado dom, por exemplo, ele venha se vangloriar ou venha se achar melhor do que outra pessoa. Os dons espirituais, isso é muito importante saber, eles não tornam as pessoas mais espirituais do que as outras, nem melhores ou superiores a outros crentes. Tá? Então não pode haver espaço para isso. E aqui, apenas a título de curiosidade, eu achei interessante colocar aqui para os irmãos, nós temos uma tabela que está na revista do segundo trimestre de 2011, com algumas diferenças entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Até porque ainda tem pessoas que confundem fruto do Espírito com dons espirituais. Bom, nós não vamos falar aqui sobre fruto do Espírito, até porque nós estudamos de forma aprofundada sobre esse tema durante todo um trimestre, mas só por curiosidade, né? Fruto do Espírito, ele é criado, ele é produzido. Já os dons espirituais, eles são dados, são recebidos. O fruto do Espírito começa com o novo nascimento, os dons espirituais, eles vêm após o batismo no Espírito Santo. O fruto do Espírito, ele procede de dentro de nós, do nosso interior, e os dons espirituais, eles procedem do céu para nós, né? Lembrando que é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. O fruto do Espírito requer tempo para crescer. O dom espiritual não precisa de crescimento. É o Espírito Santo se manifestando num dado momento. O fruto do Espírito é relacionado com o nosso caráter e os dons espirituais estão relacionados ao serviço para Deus. E aqui um ponto interessante. O fruto do Espírito continuará para sempre e os dons espirituais terminarão um dia. Os irmãos se recordam que nós falamos lá atrás sobre que os dons eles vão cessar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas o fruto ele não vai cessar. Fruto, ele não se divide, é um fruto. Se os irmãos observaram no trimestre que a gente estudou sobre fruto do Espírito, nós deixamos isso bem claro. É um fruto composto de 9 virtudes. Não são 9 frutos, mas um fruto composto de 9 virtudes. Já os dons espirituais, eles são, não é um só, mas são vários repartidos pelo Espírito Santo. Nos dons espirituais, especificamente, são 9 dons do Espírito Santo, conforme nós comentamos no tópico anterior. Avançando agora para o terceiro subtópico, cuidados quanto aos dons. Irmãos, esse é um dos subtópicos que eu comentei lá no início da videoaula, que não está na revista, é um daqueles subtópicos que apareceram em vermelho. Tá? Então isso aqui é algo que foi inserido nesta aula. Tá? Então vamos ver aqui primeiro o que nos diz 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então vejam que aqui Paulo ele está dizendo para os crentes lá de Corinto que eles não deveriam ser ignorantes quanto aos dons espirituais. É importante falar, irmãos, que ignorante é aquele que desconhece de algo, é aquele que não conhece sobre algum assunto. Se a pessoa não conhece sobre algum assunto, ela é ignorante naquele assunto. E Paulo está dizendo que aqueles irmãos eles não poderiam ser ignorantes sobre este tema dos dons espirituais. Então, um dos cuidados que nós temos que ter aqui é o de conhecer os dons espirituais. Nós não podemos ser ignorantes, ou seja, nós não podemos desconhecer sobre os dons, mas nós temos que conhecê-los. Um outro versículo aqui, 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então aqui Paulo, ele diz que eles deveriam o quê? Procurar com zelo os melhores dons. Então eles tinham que procurar esses dons. Então outro cuidado que nós devemos ter é o de buscar esses dons espirituais. Agora 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então nós vemos aqui
que não se deve procurar ou não se deve buscar, enfim, os dons espirituais de qualquer forma, mas de que maneira que tem que ser, que deve se buscar, que deve se procurar? Com zelo, olha lá, procurar e com zelo. Então, outro cuidado que nós devemos ter é o de zelar pelos dons espirituais, no que diz respeito à procura, à busca por esses dons. Depois nós temos 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Então, o que ele está falando, ó, vocês estão desejando, mas não desejem de qualquer forma ou de forma superficial. Procurem sobejar. O que é sobejar? Sobejar significa, é o mesmo que ter em demasia, em excesso. Tá? Então, um outro cuidado que nós temos que ter é o de sermos abundantes em relação aos dons espirituais. Um outro versículo, 1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui, irmãos, esse versículo ele é bem simples, claro e direto. Esse versículo quer dizer que nós devemos ter autodisciplina. Aqui está falando especificamente do dom de profecia, mas isso vale para qualquer um dos dons, tá? Nós temos que ter autodisciplina. E depois nós temos 1 Coríntios 14, 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aqui também está muito claro, está bem claro. Nós temos que ter decência e ordem no uso dos dons. Tá? Aqui está falando do dom de profecia também, mas se aplica a todos os outros dons espirituais. Então esses são aí, não todos, mas alguns cuidados quanto aos dons. Avançando agora para o quarto subtópico, a nulidade dos dons sem o amor. Esse subtópico também não está na revista, é aquele segundo que aparece em vermelho, que nós comentamos lá no início, quando nós falamos dos tópicos que seriam abordados. Tá? Então vamos ver o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, irmãos, vejam que aqui ao lado, do lado esquerdo, tem um desenho, tem aqui uma figura representando aqui os 9 dons espirituais, tá? E reparem que nesse desenho tem um alicerce aqui, esses pilares aqui representando os dons espirituais estão alicerçados onde? No amor. E quando eu tiro esse alicerce, tá? Quando eu tiro o amor, ou seja, quando o amor deixa de ser o princípio predominante para o uso dos dons, então, como diz aqui nos versículos que foram lidos, os dons passam a perder o seu sentido principal. Isso significa, amados irmãos, que, está na tela dos irmãos, o amor deve ser o princípio predominante em todas as manifestações espirituais. Então, por isso que a gente falou sobre a nulidade dos dons sem o amor. Bom, vamos agora então à nossa conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na Terra. Então aqui nós temos aí, eu resolvi transcrever as palavras do pastor Elinaldo Renovato, que estão ali na revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 2014. Nós podemos concluir por essas palavras que tanto o batismo com o Espírito Santo, ou seja, o revestimento de poder, quanto os dons espirituais, eles são instrumentos importantíssimos para o cumprimento da missão que nos deixou o Senhor Jesus. Que missão que é essa? A de proclamar o Evangelho a toda criatura. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.